Tem TV aberta 29.1 digital Belo Horizonte, 22.7 Lagoas. Temos também o YouTube, youtube.com/98live. Dê o seu like, inscreva-se no canal. E o 98 Talks vai ao ar pela Rede Mais, afiliada à Record TV no interior de Minas. O sinal, no sul de Minas, sai de Varginha, na zona da Mata Juiz de Fora, no norte mineiro Montes Claros. E tem a 97.1, que é a Vox FM. A Vox FM em Timóteo, levando o sinal para o Vale do Aço. São mais de 400 municípios ligados conosco em toda Minas Gerais. Quer participar do programa? 3199-316-9898 é o nosso WhatsApp, claro. 3199-316-9898. Quem está ao meu lado aqui? Luiz Fernando Rocha. O seu microfone está à sua disposição para você, com sua tronitoante voz, me dizer boa noite. Minha voz não é isso que você falou. Boa noite para você, boa noite, Kertzmann. Boa noite a todos que nos acompanham aí de casa. Também um prazer estar aqui pessoalmente hoje no Talks. Pessoalmente hoje no Talks. Há muito tempo que eu não te via pessoalmente aqui. Ricardo Kertzmann, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luiz. Boa noite também para todos os nossos teleweb amigos e amigas ouvintes. Como é o nome da voz dele? Tronitoante. E o que é tronitoante? É uma voz forte que retumba e ecoa pelos 7 cantos do planeta. Eita! Eita! Mas deixa eu só me completar aqui, porque a gente começou aqui com uma questão técnica aqui meio pendurada. Deixa eu ver se eu consigo ouvi-los, porque eu não estou ouvindo Luiz, agora sim. Ele arruma lá, você já estou ouvindo bem, vamos embora. Esse termo? Agora, deixa eu só dar um recado aqui. Já pensou no poder transformador que uma contabilidade tem na sua empresa? A contabilidade é o motor de qualquer empreendimento. Por isso, conte com a força da Previsa. São 45 anos de expertise. A Previsa Contabilidade e Gestão faz a sua empresa crescer além dos números. A Previsa, ela impulsiona pessoas, constrói negócios, tudo para o caminho do sucesso. São mais de 700 clientes no Brasil inteirinho. Faça a sua empresa crescer com a Previsa, acessando previsa.com.br. A Polícia Militar de Minas Gerais terá a partir de hoje um novo comando. O governador Romeu Zema resolveu trocar o comandante-geral da corporação, o coronel Rodrigo Piassi do Nascimento. A informação foi confirmada por fontes do Executivo Estadual e depois de uma nota que foi publicada pelo governo do Estado, falando na troca de comando do comandante-geral. O comandante-geral agora será o coronel Carlos Frederico Ottoni Garcia, que é o atual chefe do Gabinete Militar do governador e coordenador da Defesa Civil. E o novo chefe do Estado-Maior será o coronel Maurício José de Oliveira, que atualmente ocupa o cargo de corregedor-chefe da Polícia Militar de Minas Gerais. Normal, né, que se façam essas trocas, normal que se façam essas substituições, né, Luiz? Paulo, normal, e o novo comandante da Polícia Militar vai ter um desafio não menor do que o anterior, né, que é conter o avanço de pequenos crimes no Estado. Não adianta as estatísticas mostrarem uma coisa, gente, quando a sensação que o cidadão tem na rua é outro, né? Minas está vivendo uma fase, especialmente Belo Horizonte, de um excesso de moradores de rua, mas misturado aos moradores de rua, Paulo, a gente tem visto usuários de drogas, traficantes de drogas e criminosos de pequenos delitos, que são os delitos que afetam e que incomodam particularmente a população no dia a dia, no direito dela de ir e vir. Então, isso precisa realmente mudar. Não sei se tem que aumentar patrulhamento, eu não sei se tem que aumentar a interatividade da Polícia Militar com a Guarda Municipal, mas é certo que precisam melhorar e precisa aumentar a atividade ou a ação do Poder Judiciário para evitar que esses caras entrem na cadeia e saiam das delegacias antes dos próprios policiais militares. Essa é uma questão que tem que se levar muito em consideração. Belo Horizonte tem crescido muito esses pequenos e médios delitos. E uma questão que eu tenho ouvido muito, por exemplo, são os condomínios com insegurança, com casas sendo furtadas, com prédios que são invadidos de ao furto. Tudo isso tem sido comentado em redes sociais. Ricardo mora num dos condomínios da capital. Como é que você sente essa questão da segurança? E também aí já comenta para a gente um pouco essa troca do comando-geral da PM. Bom, em primeiro lugar, essa troca, hoje mais cedo, antes de ela ser oficializada,
A gente deu com exclusividade, antes de todo mundo lá no Fator, que o martelo havia sido batido e o que aconteceu de verdade é que havia, por parte das tropas, havia uma certa insatisfação com o antigo comandante, que era uma pessoa muito bem preparada, muito bem respeitada, mas que havia perdido um pouco essa condição de interlocução dentro dos comandados. Daí o governador resolveu atuar. O currículo de todos eles é muito bom, Paulo. Assim como a Polícia Militar de Minas Gerais está dentre as melhores do país, se não a melhor do país. Em termos de efetividade, em termos de honestidade, né? Porque a gente sabe que algumas polícias militares de outros estados são extremamente corruptas. Aqui a gente, graças a Deus, não tem escândalos de corrupção dentro do seio no seio da polícia. Então, eu acho uma troca salutar, isso acontece mesmo. E vamos torcer e desejar boa sorte para todos os novos comandantes desses cargos. Com relação à segurança, Paulo, é delicado, né, a gente dizer, a gente que de certa forma é privilegiado por poder ter proteção enquanto a maior parte da sociedade não tem, mas isso garante essa segurança quando a gente está dentro das nossas ilhas, né? Porque quando a gente sai dessas ilhas e vai ao mundo real, a gente vai ao chão de fábrica, né, como popularmente se diz, essa sensação de segurança, ela termina por completo. E isso a gente observa todos os dias ao andar nas ruas. Eu, Ricardo, às vezes deixo o carro no escritório, meu trabalho aqui na Savassi, e às vezes eu quero vir a pé aqui para a rádio. É um deslocamento curto, mas como eu sei que o meu trajeto de volta é à noite, e eu vou estar com o celular, aí eu fico preocupado de fazer esse trajeto a pé. Ainda assim, Paulo, a gente está numa cidade que, diante das outras capitais, e principalmente São Paulo, que aí sim a coisa ela degringolou de vez, mais uma vez, Belo Horizonte ainda tem essa sensação de segurança em relação às demais, em relação ao Rio de Janeiro também. Agora, isso, infelizmente, Paulo, não vai terminar na nossa geração, não vai terminar na outra. Eu até temo que isso piore, porque se a gente voltar ao tempo, Luiz Fernando e eu e você, a gente tem mais ou menos a mesma idade, e a gente cresceu aqui em Belo Horizonte. Na nossa juventude, começava a surgir uma certa violência desses pequenos delitos que você falou, que eram os tais pivetes, né? Aqueles meninos que chegavam com canivetinhos, né? Para poder assaltar, roubar um dinheiro, às vezes um tênis. E isso tudo, Paulo, de lá para cá piorou bastante. Agora assaltam a mão armada. Pior, né? A maioria desses caras está sob efeito de droga e acaba atirando nas pessoas que eles assaltam. Então é muito ruim e eu acho que, sinceramente, não é nada que a gente vai ver melhorar tão cedo no país. Quando eu falei da sensação de insegurança, claro, eu relato a sensação de insegurança por onde eu frequento e vejo as pessoas que eu tenho relação. Mas, por exemplo, outro dia eu conversava com um frentista de um posto de combustíveis onde eu abasteço comumente. Ele me dizia o seguinte: ele e mais um grupo de trabalhadores já não ficam nos pontos de ônibus de madrugada, porque existem as duplas de moto que fazem os assaltos nos pontos de ônibus. Isso nos bairros mais afastados do centro e da zona centro-sul. Então é um outro problema para ser discutido. Agora, eu acho que essa questão de segurança primeiro, eu sou contrário a esse negócio, e você me desculpa se eu não gosto da comparação, São Paulo é assim, Rio é assim, porque eu acho que a segurança pública tem que ser patrocinada por aqueles que têm a expertise de assim fazê-lo. Porque eu pago imposto. O pobre que fica no ponto de ônibus e que é assaltado pela dupla de motoqueiros, e eu não estou dizendo que os responsáveis sejam todos os motoqueiros, mas essa é uma característica do crime, esse pobre paga mais imposto do que eu, às vezes, proporcionalmente. Então, proporcionalmente é sem dúvida. Sem dúvida, às vezes não, sem dúvida. Proporcionalmente, ele paga até mais imposto do que eu. E a ele também não é dada a segurança. Porque o negócio de sensação de segurança, para mim, é outra balela. Ou é seguro ou não é seguro. Eu não sei, viu, Paulo? Porque você vê as estatísticas, os números oficiais, às vezes mostram assim, houve queda no número de crimes violentos, houve queda no número de tal tipo de crime. Ok, acho que tem que ser respeitado porque essa estatística é o número oficial do Estado. Mas essa estatística claramente não reflete a verdade, porque muitos crimes pequenos ficam sem serem notificados, porque simplesmente a população acha que não vale a pena. A população acha que não vale a pena, não vale a pena pelo transtorno que te dá
fazer uma ocorrência hoje. Não é culpa da polícia, gente. Quando eu falo que talvez a polícia precise melhorar a comunicação com a Guarda Municipal, é porque essa comunicação efetivamente não existe. São corporações separadas, que atuam de forma separada e que não têm um trabalho feito para que atuem de forma coordenada. Há esforços, é diferente de um trabalho. Esforços de comandantes de batalhões, esforços de comandantes de regiões, esforços de comandantes da Guarda Municipal, mas uma política efetiva para que essas corporações conversem não existe. Não se sabe exatamente, Paulo, a gente vê isso pelas sabatinas que nós estamos fazendo com os candidatos, nenhuma definição muito clara do que é a Guarda Municipal, de para que a Guarda Municipal serve. Na verdade, ambas as corporações, tanto a Guarda quanto a Polícia, trabalham enxugando gelo. E muitas vezes botam a culpa no Judiciário, quando a culpa não é só do Judiciário também, é das leis, que são muito frouxas, e às vezes do sistema. Porque tem uma coisa importante, Kertzmann, que se fala muito pouco nesse Estado, por exemplo, o sistema de registro de ocorrência hoje, ele ocorre com plantões. Então, se acontece um crime de pequeno ou de médio potencial no interior, entra numa fila o BO para que um delegado de plantão em Belo Horizonte decida se vai dar ou não flagrante. E muitas vezes passa o tempo de flagrante porque entra numa fila. Às vezes é um fim de semana, é um feriado, o cara tem lá 200, 400 ocorrências para ele sozinho decidir se ele vai pedir a prisão do infrator ou se ele vai liberar o infrator. E o infrator muitas vezes é liberado porque não dá tempo dessa decisão ser tomada. Porque tem um tempo previsto por lei. Tem um tempo previsto por lei para se lavrar o flagrante. Isso. Então, o que precisa mudar é um pouco a lei, é um pouco a relação da polícia com a Guarda Municipal. E vocês me desculpem se eu estou me alongando, mas é porque isso é extremamente importante. Muitas vezes, aconteceu no ano passado, em Varginha, nós tivemos uma reunião com a Polícia Militar, os moradores de uma região lá, tivemos uma reunião com a Polícia Militar, eles foram extremamente atenciosos e nos explicaram, por exemplo, que um dos arrombadores que estavam sendo mostrados em câmeras de segurança, arrombando vários imóveis na região, tinha sido preso 6 vezes até março do ano passado, entre janeiro e março. Era um cara de fora que estava na cidade, tinha sido preso 6 vezes. E todas as 6 vezes ele tinha sido liberado porque não havia tido tempo hábil de se lavrar o flagrante. Então, isso acontece com muita frequência, a polícia trabalha enxugando gelo, a Guarda Municipal também, e o resultado é que os pequenos delitos continuam crescendo e sendo subnotificados. Então, acho que esse é o grande desafio do novo comandante da Polícia Militar, descobrir uma fórmula para que isso seja resolvido e que a própria corporação não fique tão massacrada e cobrada da população quanto tem sido, mesmo quando está trabalhando como trabalham. E aí é política integrada, porque, por exemplo, quem faz o registro da ocorrência, do boletim de ocorrência e quem decide ou não pela prisão em flagrante é um delegado, que pertence à Polícia Civil. E é então, um plantonista para todas as cidades do Estado. E aí não existe a conexão entre os sistemas policiais. Aqui a gente sabe o que é, ninguém aqui está querendo fazer crítica aos sistemas policiais, mesmo porque, o Kertzmann já disse, nós temos aqui polícias que são efetivas, polícias que são melhores, por exemplo, em comparação a outros estados. Mas eu volto a dizer, eu não tenho nenhuma preocupação e não quero fazer nenhuma comparação com São Paulo ou Rio de Janeiro. O problema de São Paulo e do Rio de Janeiro é de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nós estamos em Minas Gerais, falando para Minas Gerais e queremos discutir a questão aqui. E aqui o pagador de impostos, ele contribui com seus impostos para que as soluções de segurança pública, que são das poucas políticas que são de responsabilidade total do Estado, aconteça. Porque isso não acontece. Porque o Estado não tem que se preocupar com uma série de questões que o Estado fica se preocupando. Mas a segurança pública está naquelas do dedo da mão, dos 5 dedos da mão. Tem que ter, porque é só ele que pode prover a segurança pública. Ela é pública. Paulo, todos os casos bem-sucedidos ao redor do mundo, a gente teve recentemente aqui na América do Sul o exemplo de Bogotá. Na década de 80, 90, a gente teve em Nova York, nos Estados Unidos, todos os cases de sucesso na área de segurança pública, principalmente nesses delitos urbanos, eles partiram a partir de um trabalho integrado entre sociedade civil e Estado. Se isso não ocorrer, Paulo, de forma conjunta e realmente com muita boa vontade e muita perseverança, né, de todos os envolvidos, não vai ter solução.
O Luiz falou muito bem. Você tem uma polícia enxugando gelo, você tem um judiciário que muitas vezes acaba sendo culpado, mas o judiciário ele julga a partir de leis que são leis que não são punitivas o suficiente. A gente tem um sistema penitenciário que a gente sabe que é uma masmorra, não tem condição de colocar ninguém lá mais dentro. E a gente tem uma sociedade, ao mesmo tempo, leniente com crime, porque a sociedade brasileira ela é leniente com crime, e uma sociedade brasileira que produz criminosos. A gente sempre fala que político não cai de Marte, não cai do céu, criminoso também não, ele sai de dentro da sociedade. E quando a gente tem no poder público, nas altas esferas, esse tipo de bandidagem do colarinho branco que a gente vê por aí, impune, isso de cima para baixo passa um péssimo exemplo. E aí querer cobrar do ladrão de galinhas uma correção que os presidentes dos poderes do país não têm, eu acho que exige um pouco demais também. O Kertzmann, o nosso presidente da República, e já vão dizer que a gente está trabalhando só contra ele, diz que roubar para uma cervejinha não é crime. Não fui eu que disse isso. Foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República desse país. Nós temos que falar português claro, gente. O Paulo, mas você acha também que roubar para uma granjinha, para botar um pedalinho numa granjinha, não é crime? A questão, para mim, é até muito mais séria do que isso. Sim. A polícia, a gente vê, por exemplo, o esforço da polícia militar para se preparar. É inegável que os comandantes da Polícia Militar hoje, os comandantes de batalhões, os oficiais da Polícia Militar hoje são diferentes dos oficiais da Polícia Militar de 20 anos atrás. Eles são instruídos, são educados e eles têm noção de qual é a responsabilidade que eles têm na sociedade e, além da responsabilidade, do que é legal, né, do que eles têm ou não têm que fazer. Tanto que, quando um policial comete um delito ou ultrapassa um limite, a Polícia Militar toma decisão rápido, pelo menos aqui em Minas Gerais, e afasta o policial. Né? A gente vê que isso não acontece muito em outros estados, mas o reflexo do bom trabalho da polícia. Né? Aqui em Minas ele é diferente do bom trabalho da polícia em outros estados. A gente sabe que aqui ela é efetiva. Só que o que acontece? Ela às vezes é recebida com xingamentos, ela às vezes é recebida com má vontade quando chega nas comunidades para buscar um bandido, para ir atrás de algum cara que cometeu um delito. E do outro lado, nas classes A e AB, né, o Kertzmann, a gente vê muitas pessoas defendendo bandidos de colarinho branco. Então, enquanto a sociedade brasileira também não começar a se organizar para compreender que bandido pequeno, bandido grande, bandido médio, qualquer bandido é bandido de qualquer forma e tem que ser tratado como tal, também não vai adiantar muita coisa a gente reclamar do trabalho da polícia e do judiciário. Né? E você toca um assunto que aí eu acho que causa na vida do policial, no entendimento do policial na prática do seu trabalho, do exercício do seu trabalho, uma questão que é dúbia na sociedade. E eu sempre já digo isso há mais tempo, já fez esse comentário até aqui no Talks, nós temos uma classe média e média alta de extrema falsidade na relação com o crime. Porque se o aviãozinho do tráfico arrebenta o vidro do seu carro, você brada pela prisão dele. Pela morte, né? Ou até pela morte. Bandido morto, mas só vale para bandido pequeno. Exatamente. Então, se o aviãozinho do tráfico quebra o vidro do seu carro, você quer ver ele morto. Mas se o seu filho comete um delito, você procura o primeiro amigo que tem contato dentro do sistema policial. E isso faz com que o policial tenha uma dificuldade enorme, tanto na civil como na militar, uma dificuldade enorme de entender que policial a sociedade quer. Paulo, isso ocorreu não faz muito tempo, obviamente que eu não vou falar os nomes, mas quem pertence a esse extrato da sociedade da Zona Sul de Belo Horizonte, sabe bem o que estou falando, de um filho de uma dessas pessoas que você falou, que drogado, bêbado, invadiu uma drogaria lá na região do Belvedere, pegou lá bebida, pegou chocolate, pegou sorvete, saiu porque estava drogado e bêbado. Obviamente que acionaram a polícia. Quando a polícia chegou lá, os amigos já tinham chamado o papai e o papai resolveu a parada toda. Agora imagina um rapaz de baixa renda, um rapaz negro, um rapaz drogado, entrando numa drogaria de Belo Horizonte, fazendo isso. O que não teria acontecido com ele assim que a polícia chegasse? E imagina a confusão na cabeça do sistema policial. Porque se ele tem que agir igualmente a todos os cidadãos. Essa discussão tem que ser tomada por nós da sociedade, gente. Porque isso é um problema muito sério. A cabeça do policial
também sofre com esse tipo de pressão. Num lugar eu tenho que agir com rigor, no outro o rigor é diferente. Por quê? Crime não é crime? Crime não é igual? Fora a insegurança desse mesmo policial, né, Paulo? Porque muitas vezes o criminoso que ele combate mora no mesmo lugar que ele, mora na mesma região que ele. E ele fica submetido, né, às leis dos criminosos quando ele, porventura, faz o trabalho dele, que é prender um criminoso. Outra questão também para ser levantada. Tudo isso porque nós começamos a falar na troca de comando da Polícia Militar. Está falando dos desafios do comando da Polícia Militar. Que não é só, porque é do sistema de segurança. Porque muitas das coisas que nós dissemos aqui também fazem parte das atribuições da Polícia Civil. E a Polícia Civil também sofre com o mesmo problema de desentendimento no cumprimento. O resumo é que é um rabo de foguete danado. O resumo é aquilo que eu falei, a gente não vai ter melhora tão cedo, infelizmente. Advogados do ex preparam um pedido formal ao ministro Alexandre de Moraes. O que eles querem é que a rede volte a operar no país o mais rapidamente possível. Dizem os advogados que ainda esta semana apresentarão à Suprema Corte um pedido, aliás, um documento informando que todas as decisões que Alexandre de Moraes pediu foram cumpridas. A indicação de um representante legal, o bloqueio do perfil ou dos perfis e o pagamento de todas as multas. Vai resolver? Parece que vai, Paulo, desde que ele realmente cumpra, né, tudo que tem sido prometido cumprir, inclusive a questão da representação legal. Eu trouxe isso à tona aqui semana passada, porque eu dizia que o advogado nomeado precisava ser nomeado por um representante legal. Essa era uma das exigências. Então, esse advogado, ele tem que ter poderes para isso, mas é preciso ter essa representação aqui, que até agora não foi restituída. Ô Paulo, ninguém aqui, eu pelo menos, eu não vou acreditar que o Elon Musk agora se tornou bonzinho, um respeitador das leis, nada disso. Eu acho que ele trucou, né? E trucou alto, não esperava talvez essa resposta do judiciário do país. Muito provavelmente questões de cunho econômico estão envolvidas nesse momento, para essa decisão dele. Ele tem pressão de investidores, ele tem pressão política também, porque uma boa parte de políticos que ele defende perderam muita influência e perderam a voz com a suspensão do X. A gente está chegando à data da eleição. Então tem muita coisa envolvida aí que não é agora um lampejo de respeitador das leis ou de boa vontade do Musk. Mas quer saber, Paulo? Respeite, cumpra as leis e reabra logo o X, que vai fazer a alegria de 20 e tantos milhões de pessoas e finalmente libertar muitos profissionais, né, do conteúdo que hoje está preso no X e que ninguém pode acessar. O Luiz Fernando não tem X, ele não tem esse problema. Eu até tenho, mas eu não mexo lá. Tá. Porque outro dia eu falei que eu tenho sim, mas eu não mexo lá. Vocês podem ir lá olhar, não tem nada, acho que não tem nada postado lá nos últimos 3 ou 4 anos. O Kertzmann disse que o Elon Musk trucou de rei. Trucou de rei. O que o Alexandre de Moraes tinha? Eu acho que ele tinha... Aqui, eu vou confessar uma coisa em público aqui. Eu não tenho a menor ideia de como se joga truco. Bom, então vou te contar uma coisa. Para mim, ele tinha no mínimo um 7 de ouro na mão. No mínimo. No mínimo, ele estava com 7 de ouro na mão para poder aguentar o truco de rei que você falou do Elon Musk. Tem uma coisa que não também... semana passada, a minha mulher falou que quase sempre concorda comigo e ela concordou com você e discordou de mim. Porque eu falei que eu acho que há um abuso de ambos os lados nessa história, mas especialmente do judiciário brasileiro, principalmente por suspender um veículo que era utilizado por milhões de brasileiros em nome de uma briga que parece mais pessoal do que técnica, né? Eu continuo achando isso, inclusive. Mas tem uma coisa importante que não pode deixar de ser observada. Se esse negócio for liberado pós-eleições, vai tornar essa atitude do judiciário brasileiro, especificamente do ministro Alexandre de Moraes, ainda um pouco mais suspeita do que ela já é. Eu tenho enormes suspeições. Enormes suspeições. E eu falo aqui sem nenhum problema. Eu tenho muita suspeição de que há uma perseguição à rede social, pelo fato de ser a rede social que é mais ácida no sentido das críticas. E aquela onde o tiroteio é mais franco, né? Onde o tiroteio é mais aberto. Eu acho que há, sim, um exagero por parte da Suprema Corte brasileira. Volto a dizer, Elon Musk descumpriu uma regra que é uma regra do direito comercial. A medida, a proporção que foi utilizada é que, para mim, foi exagerada. Elon Musk deveria ser tratado como aquele que não cumpria uma regra do direito comercial.
e ele foi tratado como um inimigo da democracia. Aí eu acho que houve o passar do limite. Até nisso há desinformação, né? Há muita desinformação dentro do Twitter também. Eu não me recuso a ficar falando X, antigo Twitter, isso é chato Twitter, pra caramba. Twitter, todo mundo conhece como Twitter. É o passarinho. Então há muita desinformação dentro do Twitter, é óbvio que há. Agora, as pessoas que propagam essa desinformação precisam ser punidas. Elas precisam ser punidas no rigor da lei. Identificando cada uma delas. Identificadas e punidas. Aí o Kertzmann vai trazer, como ele trouxe da outra vez, mas a própria plataforma se negou a informar quem são as pessoas que propagam desinformação. Não, a bloquear, né, os perfis. Não, é a medida que precisa ser levada, né, medir a água com o fubá, como se diz, né? E entender se o tamanho do remédio foi correspondente ao tamanho da dor. Então, Luiz, eu nesse caso aí, eu respondo essa pergunta, porque eu acho, eu vou ao encontro do que o Paulo falou e é assim que eu me manifesto. Eu acho que a medida legal e a medida necessária, ela foi muito desproporcional, porque ela trouxe muito malefício. Talvez mais malefícios do que ganhos à sociedade como um todo. Se você me perguntar qual era a alternativa, eu não sei. Sinceramente, eu não sei dizer qual era a alternativa. Mas com essa virulência, volto a dizer que atingiu milhares ou milhões de profissionais, pessoas que ficaram sem acesso aos seus conteúdos. Ô Luiz, a gente comentou isso, né, Paulo? O X é uma plataforma mundial, os governos, as grandes entidades, instituições, OEA, ONU, OMS... Comunicam-se oficialmente. Oficialmente é o canal de comunicação, a gente ficou sem acesso. Fala como está a situação da rodovia 381. Isso. A Polícia Rodoviária Federal traz informações sobre o estado das rodovias no país. Tudo, a guerra agora que está tendo no Oriente Médio, a guerra na Europa com a Rússia e a Ucrânia, tudo isso é imediatamente informado e a gente consegue informações instantâneas pelo X. Isso foi suprimido da gente, é por isso que eu acho que foi desproporcional. Agora, o que poderia ter sido feito alternativamente, eu não sei responder, não. Eu vou te dar uma tranquilidade, porque nem eu nem você somos ministros do Supremo e nem operadores da Justiça. Então, nem eu nem você temos que saber qual seria a medida adequada. Mas agora a gente pode constatar, e constata até com muita certeza, de que houve um exagero. E acho até, suponho, eu não gosto desse negócio de acho, não. Tenho certeza por observar que o ministro Alexandre de Moraes se meteu numa enrascada. Ele tomou, na proporção da briga, do confronto com Elon Musk, ele tomou uma medida desproporcional. Mas qual seria a enrascada? A meu ver, ele está sendo muito maior, muito mais engrandecido e muito mais empoderado, o que eu acho perigosíssimo, inclusive. A enrascada em que ele se meteu foi o fato de que ele não pôde voltar atrás em nenhuma das decisões tomadas. E o Elon Musk está voltando atrás de tudo. Aí é que está. Depende. Veja bem, o Luiz Fernando fez um alerta que eu recebi na sexta-feira conversando com um amigo em Brasília. Se essa liberação da rede social acontecer após o dia 6 de outubro, após o primeiro turno das eleições no Brasil, a situação do Supremo Tribunal Federal, do ponto de vista da avaliação da população e da observação da massa crítica da população, vai ser muito delicada. E a pressão em cima do Senado vai ser maior. E o Senado vai se sentir pressionado a abrir um processo de impeachment. Eu acho que vocês estão acreditando em Papai Noel. Não estou dizendo que vai acontecer, mas eu estou dizendo que essa pressão vai aumentar. Até agora, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, teve uma relativa tranquilidade de arquivar essa história. Se porventura isso acontece, a liberação da rede Twitter, o X, acontecer após o dia 6 de outubro, a pressão será muito maior. E quando eu te digo, e aí vou discordar de você, não acho que Alexandre de Moraes saiu maior do que ele era, não. Muito pelo contrário. O Alexandre de Moraes pode ter feito uma bravata e ter iludido muito bem uma parte da população. Mas a massa crítica do povo brasileiro conseguiu perceber na atitude dele uma atitude absolutamente autoritária. Paulo, não é o que retrataram, não foi o que retrataram as pesquisas. As pesquisas deram mais de 70% de apoio ao bloqueio do X. É uma outra questão, nós discutimos sobre pesquisa ali em cima, e eu volto a te dizer que a minha questão na pesquisa é o seguinte, espelho de pesquisa não é pesquisa. Eu gostaria muito de saber qual foi a base pesquisada para chegar a essa conclusão,
em que camada socioeconômica foi feita, a idade dos entrevistados, o grau de escolaridade dos entrevistados, para poder saber de que lado está esse apoio. Porque provavelmente no círculo mais próximo meu, eu não verifico esse apoio. Eu vejo um desgaste da imagem do Supremo Tribunal Federal. Só para deixar claro que ninguém que está falando de liberdade de expressão, viu, gente? Não, de jeito mais nenhum. Mais uma vez, essa discussão, quando ela esbarra nessa história de que o Alexandre de Moraes atacou a liberdade de expressão. Não. O excesso foi outro. O excesso é o que outros juristas, é o que juristas e operadores do direito estão dizendo. A dose do remédio foi maior do que a dor. Para isso eu gostaria de observar os senhores que querem saber um pouco mais. Existe um jurista no Brasil que tem uma massa crítica muito grande sobre isso que foi feito, chama Walter Fanganiello Maierovitch, que vale a pena ser lido para saber qual é a opinião dele a respeito dessa atitude do ministro Alexandre de Moraes. E outros juristas também que se manifestaram muito claramente. Vamos para o intervalo? A gente volta daqui a pouquinho. A nossa discussão aqui no intervalo era sobre truco. Sobre como é que se joga truque, se o Alexandre de Moraes realmente tinha uma das manilhas na mão. Não sei. Se ele tinha, era manilha baixa e ele pode ter botado 6 sem ter coragem de bancar. Não sei, mas eu acho que é pouco provável isso, tá? Eu estou falando isso, mas é brincadeira. Acho que o Alexandre de Moraes já mostrou inúmeras vezes que coragem não lhe falta, mesmo que lhe falte tempero, às vezes, né? Que lhe falte temperança, vamos dizer assim, né? Falávamos aqui, Paulo, se você me permite, ainda sobre essa questão do X, Sim. Que não é só proibir o acesso. O que é mais bizarro nessa situação é bloquear o aplicativo para que pessoas que postaram lá várias coisas, que sejam pessoais, que sejam declarações de amor para a namorada, ou acervos jornalísticos, como o Kertzmann bem levantou aqui, ou documentos, ou decisões judiciais, ou alertas de estrada, seja o que for. São acervos, são pessoais. Ninguém tem o direito de bloquear o acesso das pessoas ao acervo pessoal delas. Isso é muito sério, isso é muito grave e eu acho, sim, continuo achando que pode ter desdobramentos muito negativos para o ministro. No comecinho dessa história tinha uma analogia interessante, podia parecer exagerada ou indevida, mas fazia sentido. Imagina que um banco, né, ele é pilhado, ele é pego cometendo crimes pesados, tá? Lavagem de dinheiro, tráfico de armas, tudo que você quiser. E vem uma decisão e bloqueia esse banco, impede esse banco de operar, mas bloqueia com o dinheiro de todo mundo lá, dos correntistas lá, e você passa a não ter acesso ao seu dinheiro que está lá, porque o banco cometeu um crime. Isso. Eu sei que pode parecer algo... Mas é uma boa comparação. É uma excelente comparação. Mas tome cuidado, porque presidentes da República nesse país já fizeram bloqueios de contas. Eu lembro bem da história. Com o dinheiro de todo mundo lá. Com o dinheiro de todo mundo lá, né? O senhor Fernando Collor de Mello, Dona Zélia, e de triste lembrança. Ibrahim Eres, quem mais me esqueceu o nome dos caras. De triste lembrança do que foi feito com esse país. De tristíssima lembrança. Vamos lá, tem mais gente falando aqui. O Moraes diz, ele deve ser parente, porque está discordo de várias decisões do senhor Alexandre de Moraes, mas nesse caso do salvo engano, foi determinado que alguns perfis fossem bloqueados e esse foi o descumprimento da plataforma. Uma vez descumprida uma decisão judicial, qual é a alternativa que resta ao judiciário, a não ser bloquear toda a plataforma? Nesse caso especificamente, quem abusou e não descumpriu, quem abusou e descumpriu não foi a plataforma. Aliás, nesse caso, quem abusou e não descumpriu não foi a plataforma Twitter, pergunta ele. Mas é a mesma história. Vamos usar um outro exemplo bobo. Sala de aula, os meninos conversando, a professora no quadro, ela vira e fala, quem falou tal coisa? Se não aparecer o infrator agora, todo mundo está de castigo. A sensação de injustiça que dava na gente quando isso acontecia... Era terrível. Terrível. E é uma sensação parecida. Todo mundo errou. Porque um errou e os outros não... Enfim, é justo isso? É justo com as outras pessoas, com os usuários da plataforma? É justo? Eu acho pouco provável que seja considerado justo. Não, tem que ter um desdobramento. No caminho dessas decisões arbitrárias, houve uma última que é mais escandalosa ainda, que é o Alexandre de Moraes pedindo à Procuradoria-Geral da República que autorizasse... Na verdade é o contrário, né? Não. O amiguinho dele lá que pediu. O amigo pediu... Claro que foi uma coincidência. O Paulo Gonet pediu a ele, aliás, o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, ainda bem que você me corrigiu, pediu a Alexandre de Moraes que se investigasse
todas as pessoas que tiveram acesso ao Twitter durante o período em que o Twitter deixou de ser bloqueado. Quer dizer, aí é um absurdo, sem precedentes e quase que impossível de ser feito. Deixa eu só dizer quem está com a gente. Teofir Júnior é quem faz o nosso corte de vídeo, está lá operando o Teofir Júnior. Quem está ao lado dele é Matheus Liberato, o jornalista Matheus Liberato, nosso produtor. Rafael Ribeiro faz a supervisão do nosso comando técnico. Juliana Moura comigo aqui, eu faço confusão, Juliana Moura comigo aqui, ela que é operadora de áudio, Lucas Raj é o coordenador de jornalismo da Rede 98, toda a equipe de jornalismo e técnica da Rede 98 e da Rede Mais nos ajudando aqui nessa missão. O Gianpaulo Canepa, de Muriaé, nosso espectador, quase sempre participa conosco aqui, disse assim, sobre o bloqueio do X, acho que mesmo que o Elon Musk cumpra com tudo que Xandão determinar, essa rede social só vai voltar depois das eleições. Luiz Fernando já levantou essa questão aqui. Bom, aguardaremos para saber. O Walter, de São José da Lapa, diz assim, qualquer pessoa com um pouco de lucidez sabe que o tal ministro e muitos do STF já ultrapassaram alguns limites. Quem deveria proteger é o primeiro a transgredir. Figura no mesmo sujeito a vítima, o acusador, o julgador e sentenciador. E aí a quem se recorre? Não existe nada mais abominável no país do que essa situação. Isso a gente já falou várias vezes, né? Isso a gente já falou várias vezes. Nada mais autoritário também. É extremamente autoritário, mas o cantor Gustavo Lima, teve a sua prisão decretada hoje pela Justiça de Pernambuco. Ele é investigado na Operação Integration, que apura um esquema de lavagem de dinheiro. A informação vem do jornal Folha de São Paulo, que teve acesso à decisão da juíza Andréa Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça pernambucano. Kertman, você estava comentando lá em cima sobre essa decisão, comente aqui com a gente. Olha, pelo que veio à tona até agora, os indícios, né, o que foi alegado e o que a gente sabe, o que já foi publicado a respeito da sentença que pediu essa prisão, a meu ver, é tudo muito frágil, é tudo muito sem sentido até. A alegação preliminar da juíza responsável é que o motivo principal seria uma carona que o Gustavo Lima deu para duas pessoas investigadas no âmbito dessa operação toda aí. À época, essa carona que ele deu no avião dele para o exterior, essas pessoas não tinham mandado de prisão, ou seja, ele podia dar carona que ele não estaria infringindo nada, ele não estaria atrapalhando a justiça. Só que essas pessoas não voltaram para o Brasil. E aí a juíza, o que parece, está interpretando isso como uma ajuda que ele deu para essas pessoas escaparem da justiça. É o que veio publicado até agora, mas, Paulo, como eu disse lá em cima, eu acho que não é possível, eu não creio que essa juíza não esteja muito bem fundamentada, muito bem amparada em provas materiais, em provas testemunhais e tudo mais, para poder pedir a prisão de uma pessoa tão notória como ele, né? Eu acho que deve ter outros indícios aí que a gente ainda não sabe, indícios até muito mais graves do que esse, porque senão seria uma baita de uma irresponsabilidade. Ô Luiz, a manilha dessa magistrada é grande? Você acha que ela tem de 7 ouro para cima? Ou ela está com o zap na mão e a gente não sabe? O Paulo, é difícil dizer realmente, porque os detalhes da operação não foram divulgados. Eu estou vendo muita notícia em rede social associando a prisão à questão da lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro está sob investigação, gente. Sim. A prisão tem a ver com essa carona que o Kertzmann muito bem falou aqui, suposta carona, em que o cantor teria tirado do Brasil pessoas investigadas nessa operação sem autorização da justiça. Agora, a pessoa precisa de autorização da justiça para dar carona para alguém? É assim que funciona? Está longe da minha ideia e da minha intenção passar pano para qualquer pessoa que seja. Eu sempre defendi, sempre defendo que quem tem que ser investigado tem que ser investigado e que a investigação vá até o final. Então, se há elementos que levem à prisão do artista e esses elementos judicialmente são aceitáveis, né, a gente pode dizer são justificáveis, que ele seja preso. Agora, se for um abuso de autoridade visando notoriedade, visando fama, visando ganhar uns minutos de fama aí, acho que a coisa, né, fica um pouquinho mais séria. Temos como saber disso, eu acho. Eu acho que a gente vai saber, Luiz, a partir do momento, porque esse inquérito, esse processo corre em segredo de justiça.
em algum momento essa magistrada, eu imagino que ela vai ter que publicar na íntegra o que fundamentou o pedido de prisão. Mandar prender um cantor sertanejo famoso dá fama também, né? Os 15 minutos prender. São os 15 minutos de glória tão proclamados por Andy Warhol. Mas é só isso? Ou ela tem elementos que justificam? A gente tem que ver agora daqui para frente, se ela terá elementos ou não para justificar. Tem que entregar agora para a Rede Mais, afiliada à Record no interior, que a partir de agora fica com o Jornal da Record, porque durante esse período que a gente tem de campanha eleitoral, o Jornal da Record é antecipado. E aí nós temos que antecipar então a entrega, agradecendo a você do sul de Minas, da Zona da Mata, do Norte Mineiro que nos acompanhou até agora. Amanhã, 7 da noite, de volta com 98 Talks. A gente para aqui para vocês, mas continua na Rede 98. Termina aqui na Rede 98, 98 Talks.